embora, gente. A questão 27, gente, 66,7%. Até porque quem assistiu às gravações, a gente viu que essa questão eu tirei basicamente nas provas. A única coisa que eu fiz foi fazer algumas alterações de valores, somente isso. Mas a ideia é a mesma. Fala o seguinte, a gente tem uma PG infinita e temos aqui a PG, ó. Primeiro termo, b ao quadrado. Segundo termo, 1 sobre b ao quadrado. Terceiro, b elevado a menos 4 sobre b ao quadrado. Onde ele fala que o b pertence aos naturais, tal que o b é maior que 1. E aquela coisa que com certeza a gente vai estar na banca IBAN. Limite da soma, ou seja, soma dos termos de uma PG infinita. Eu já falei 1 milhão de vezes para vocês anotarem essa fórmula. O Márcio Poli sempre fala aí. Para não perder, vai, Márcio. Sacanagem isso, né? A N sobre 1 menos Q, a soma. Cara, não tem como o cara esquecer na prova, cara. Eu só gosto de repetir quando o Rogério tá aí. Cadê o Rogério? O Rogério tá hoje não, o Rogério não tá. Então, como o Márcio já falou, beleza. Então, o que a gente precisa? Do primeiro termo e da razão. O primeiro termo a gente já tem. B ao quadrado. Professor, falta a razão. É só você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Ou pega o terceiro e divide pelo segundo. Tanto faz. Então, se você pega o segundo termo, 1 sobre b ao quadrado, e divide por b ao quadrado, a gente vai ter a razão. A divisão de frações, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Poxa, professor, como é que virou isso? Ó? Se você repete a primeira e multiplica pelo inverso, o inverso de b ao quadrado é 1 sobre b ao quadrado. Vai ficar 1 vezes 1, 1. B ao quadrado vezes b ao quadrado, b a quarta potência. Feito isso, gente, é só substituir na fórmula que o Márcio falou para vocês. Ó. A1, b ao quadrado. Razão, 1 sobre b a quarta potência. Vou botar aqui. Tem alguém pediu para entrar? Não. Aqui embaixo, gente, ó, delicinha, ó, tira MMC, ó. Não esquece o botãozinho aqui embaixo, ó, vai ficar b a quarta menos 1 sobre b a quarta. E agora, de novo, divisão de frações. Ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que a gente vai ter? Ó? Multiplicação de mesma base. Vai ficar b a sexta sobre b a quarta menos 1. Que está na letra B de bola. Agora, sejam sinceros. Quem acertou essa questão no simulado? Não, só não esqueça que eu tenho o simulado de vocês, tá? Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei também. Fazendo conta sem chute, né? Fiz a conta. Não, resolvendo direitinho, pô. Sem chutar. Sem chutar. Bem, bom, isso que é importante. Alguém falou alguma coisa? De boa? Alguma pergunta, gente? Essa questão? De boa? Tranquilo todo mundo? Eu acho que a próxima, a 28, se não me engano, a próxima é uma das que mais erraram no simulado. Quer ver? Deixa eu ver se é a próxima. Será? Vamos ver. Essa foi uma das mais erradas do simulado. Olha só, gente. 20% somente. 3 alunos que acertaram essa questão. Vou tirar o Humberto dessa aí, porque o Humberto, se não me engano, ele foi primeiro a entregar o simulado. E eu acho que essa questão não tinha pergunta, alguma coisa no simulado dele. Não lembro o que foi, mas teve um erro no simulado. Essa parte aí, se a medida do segmento DE corresponde a 3/5, não tinha. Eu não consegui resolver. Tá, não tinha isso, né? Então, tiro dele da reta só, tá? Os outros 3 alunos, eu não sei se acertaram ou chutaram. Então, gente, as 2 questões que envolvem geometria plana foram justamente as que mais vocês erraram. Impressionante! Geometria plana tá pegando vocês. A gente vai ter uma outra aula só de geometria plana de novo, porque... Dose. Vamos lá. Essa questão, gente, como eu falei, foi retirada lá do colégio militar, tá? Então,
Logicamente, quem trabalha essa parte militar vê muito esse tipo de questão. Aí já começa a dar uma melhoradinha. Então, olha só. A figura a seguir é composta por um quadrado ABCD e um triângulo CDE retângulo em E. Então, temos aqui um ângulo de 90 graus aqui. E externo ao quadrado. Os segmentos EA e EB intersectam CD nos pontos F e G, tá? Beleza, respectivamente. Aí ele fala o seguinte: se a medida do segmento DE corresponde a 3/5 da medida de CD, a razão entre FG e o lado do quadrado é igual a... Então, olha só, gente, a gente está pedindo, na verdade, deixa eu botar aqui bonitinho, eu quero a razão, ou seja, isso aqui, dividido, vamos pegar o AB aqui, pode ser, sobre isso aqui. É isso que eu estou pedindo, isso sobre isso. Beleza. Olha só, gente. Primeira coisa, teorema fundamental da semelhança. Primeira coisa que quem trabalha semelhança com seus alunos lá no 9º ano fala de semelhança. Toda vez que você tiver uma reta paralela a qualquer um dos lados de um triângulo, você garante uma semelhança. Então, olha só, por exemplo, tá vendo esse triângulo EFG aqui, ó? Ele é semelhante ao triângulo EAB. Uma vez que, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é paralelo a isso aqui. Por que garante? Isso aqui é um quadrado, ó. Então, aqui, ó, FG paralelo a AB. Consequentemente, esses triângulos aqui são semelhantes. O EFG e o EAB. Então, a nossa ideia é o seguinte. Pô, como é que tá falando de razão, isso sobre isso, então a minha ideia é o seguinte, olha só, o primeiro pedaço de semelhança, ó, então é isso sobre isso. Eu tenho que achar uma outra coisa em relação a esse triângulo. Aí o que eu pensei? Eu poderia trabalhar, por exemplo, olha, a altura desse triângulo, ó, pequenininho, está para a base, assim como a altura desse triângulo grandão está para a base. Ou seja, a gente vai ter uma razão aí. Essa é a minha ideia de chegar. Mas para a gente chegar nisso aí, vamos botar o que a gente tem, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui bonitinho. A gente sabe que o E é retângulo. E temos o seguinte, vamos lá. Segmento DE é 3/5 de CD. Então olha só. DE, ó, 3/5 de CD. Botei bonitinho para cá, ó. Chamei de H. Aqui X. Ele está falando que isso aqui é o quê? 3/5 disso aqui, ou seja, 3x sobre 5. Aí lembra que eu falei para vocês, o que eu falei ainda agora? A minha ideia é chegar a essa altura aqui desse triângulo. E depois ter a altura desse triângulo grandão aqui. E a altura desse triângulo aqui é justamente esse Hzinho que eu chamei aqui. Professor, como é que eu vou chegar nesse Hzinho? Vamos lá. Relações métricas do triângulo retângulo. Lembra que tem uma formulazinha, que é essa aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Ó. B, tem várias, né? Essa aqui é uma delas. Vezes C é igual a A vezes H. Onde o B e o C são os catetos, ó. Tem um cateto, o outro cateto dá para descobrir. E o A é a nossa hipotenusa. O H está aqui, ó. Altura relativa à hipotenusa. Para eu jogar nessa fórmula aqui, eu tenho que chegar a esse EC aqui, por exemplo. Alguma coisa em função de x também. Tá x, x. Poxa, professor, como é que eu faço? Chama de qualquer letra e faz um teorema de Pitágoras. Ó, por exemplo, se eu chamo de y aqui, deixa eu só apagar aquilo ali que está na frente. Vou ficar na frente de vocês. Pronto. Ó, y ao quadrado mais 3x sobre 5 ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado. Beleza. 3x sobre 5 ao quadrado é 9x ao quadrado sobre 25. Ó. Tô levando ao quadrado. Se você joga para o outro lado, ele vai ficar o quê? Negativo. Deixa eu botar bonitinho. Tira um MMC aqui, ó. Vai ficar 25x ao quadrado menos 9x ao quadrado lá em cima. Para quem não enxergou, ó. Como se estivesse tirando o MMCzinho aqui, ó. Então, 25 aqui, ó. Caraca, era para ser no 25. Peraí.
Ó, 25x ao quadrado menos 9x ao quadrado. 16x ao quadrado sobre 25. Tira a raiz quadrada, ou seja, vai ficar 4x sobre 5. Então, nosso y aqui, ó, 4x sobre 5. Beleza. Só que eu quero chegar no meu h. Agora eu vou jogar naquela formulazinha ali, ó. B vezes C é igual a vezes H. Ou seja, H vezes X é igual a 3x sobre 5 vezes 4x sobre 5. Vamos ver o que dá para fazer, ó. 3x vezes 4x, 12x ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Só que antes disso, dá para fazer uma coisa bem legal também. Vocês estão olhando uma coisinha? Olha só, eu tenho x dos dois lados. Poxa, o que eu posso fazer? Eu posso dividir os dois lados por x também, se eu quiser, tá? Mas vamos lá, vamos fazer aqui bonitinho. 12x ao quadrado sobre 25. E agora eu divido por x. Ou seja, vai ficar 12x sobre 25. Beleza? Isso aqui, gente, é o meu Hzinho. Esse pedacinho vermelho aqui. E o meu Hzão, que seria daqui até aqui embaixo? É esse pedacinho, ó, 12x sobre 25, mais esse pedaço. Quanto vale esse pedaço aqui? X. Por que x? Gente, ó, é um quadrado. Ó. DC, ó, vale x. AB também vale x. Então, vamos fazer a razão de semelhança, então? Ó. Deixa eu botar assim bonitinho aqui para cima. Fazer a nossa razão de semelhança, ó, FG está para x. Deixa eu botar para vocês enxergarem melhor. Deixa eu apagar aquilo ali. Acho que dá para vocês entenderem. Ó, FG está para x, ó. Triângulo pequeno está para o triângulo grande, assim como a altura do pequeno, ó, Hzinho, está para a altura do grandão. A altura do pequenininho aqui, ó, esse Hzinho, a gente sabe que é 12x sobre 25. A do grandão é 12x sobre 25 mais x. Ó, botei bonitinho aqui, ó, para vocês enxergarem. Vai ficar até melhor enxergar agora. Belezinha? Então, olha só. E quando eu fiz isso, que eu montei essa razão, é justamente o que a questão está pedindo. Ó. O que ele pede na questão? FG sobre o lado do quadrado. Pronto. Agora só vou fazer o quê? Ó? Aqui em cima já está bonitinho. Aqui embaixo vou tirar o NMCzinho bonitinho. Ó. Tirando o NMC aqui embaixo, ó, vai ficar 25x mais 12x, 37x sobre 25. Temos agora uma divisão de frações, onde os denominadores são iguais, então você pode cortar de cara. E o x também, ó, queria 12x sobre 37x, corta também. 12 sobre 37, não dá para fazer mais nada. Agora só a gente ver qual letra tá aqui na letra. Gente, é uma questão bem bonitinha. Envolve semelhança, relações métricas, ou seja, geometria plana. Agora vocês podem perguntar. Muito difícil? Márcio, eu só fiquei com uma dúvida. A altura do triângulo EFG é a mesma do triângulo EDC? Acho que isso talvez seja até muito direto, Sim, né? a mesma altura. É a mesma Até altura, porque parte para a porque base, ó. está no mesmo plano, né? É o mesmo Mesma plano. base, né? Tem a Mesma mesma base. base. Mesma altura. Até esse ângulo aí em F é igual a esse ângulo em D? Será que eu consigo alguma... Qual? Não. Qual ângulo você está Não. falando? Enfim, eu acho que já deu para ver que não. Falei do ângulo F ser igual ao ângulo em D, mas já dá para ver que não é. Não. E não tem nada que me fale. Mas Não. beleza. Nada que garanta isso. Gente, mais o que vocês acharam dessa questão? Continua sendo muito difícil? Melhorou um pouquinho? Tem que treinar mais geometria? Alguém chegou a algum passo que eu dei aqui, pelo menos? Ninguém? Essa aí foi bico, Márcio. Não, Não, não. eu vi uma pirâmide, eu não vi
porque eu não vi nada Espacial disso. não tem nada, não é espacial não, é plana mesmo, não tem nada espacial. Mas eu vi uma pirâmide, aí eu tentei resolver como pirâmide. Mas deu, gente, deu para entender de boa? Uhum. Foi Eu vou rápido, ter foi que tranquilo? assistir essa aula, eu vou ter que assistir esse vídeo aí mais umas 2 ou 3 vezes. Mas Eu entendi olha, aqui, ó, x, 3x sobre 5. Essa informação ele deu na questão, né? uhum. Agora, a semelhança que você fez aqui, ó, 3x sobre 5 vezes y vai ser igual a h sobre x. Até aqui eu entendi. Não entendeu? Aí começa essa álgebra toda aí que ficou meio enrolado para mim, até álgebra que porque deu meu filho ruim? estava me chamando aqui. Você Meu entendeu filho estava me semelhança chamando aqui, com álgebra? mas até aqui eu entendi a razão, né? 3x sobre 5 vezes y vai ser igual a h sobre x. Aí tem que desenvolver isso, né? Tu tem duas opções. Você pode assistir essa gravação, como também pode assistir essa videoaula aqui, ó. Eu liberei duas coisinhas, tá vendo? Pode ser que eu tenha falado alguma coisa diferente aqui também, porque eu não sei, eu não lembro quando é que eu Porque gravei. assim, o que eu estou vendo aqui, ó, y ao quadrado mais 3, você aplicou um teorema de Pitágoras aqui, né? Então, A essa primeira parte relação foi não foi Pitágoras. usada. Primeira Mas parte essa foi relação Pitágoras. BC igual a AH não foi usada, então. Qual? A BC igual a AH, essa relação, que Usei seria sim. 3x sobre 5 vezes y. Usei sim. Usou também. Usou as duas. Eu vou ter que ver de novo. Me perdi. Usei sim. Tá aqui, ó. Tá em azul aqui, ó. HX, 3x. Tô vendo. Entendi. Tudo Tô isso vendo. aqui. Você usou as duas relações, então. Isso, usei o Pitágoras e depois essa A vezes H igual a B vezes C. Gente, essa aqui, essa relação já caiu em outra prova também. Então é uma coisinha que a prova gosta também. A banca, no caso. Por isso que eu coloquei essa questão aqui um pouquinho pesada. Mas, gente, não adianta eu nivelar por baixo. Agora eu entendi. Você usou Pitágoras para achar o y, que deu Isso. 4x sobre 5. Aí depois você usou a relação BC igual a H para achar, O H. para encontrar o H. O H, que é a altura desse triângulozinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso Hzinho. E ele deu o lado do quadrado, no caso? O lado quadrado é o nosso X. É o X. É o X, verdade. É o X. Logicamente aqui também é X, ó. Então a nossa altura grandona aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Vou botar bonitinho aqui, ó. É o nosso 12x. Hzinho mais X. Mais X. Hzinho mais X. É o Hzinho aqui, ó. Mais o X. Esse pedacinho mais esse pedaço. É uma questão bem legal. O legal, o que precisava enxergar mesmo aqui era essa semelhança de triângulos aqui, né? Porque o ponto-chave foi encontrar o FG, né? E perceber que o AB seria dois triângulos semelhantes ali, né? Porque ele queria a razão. Isso, porque aí vocês têm que sempre lembrar, gente, desse teorema fundamental. Toda vez que vocês verem segmento, paralela, qualquer um dos lados de um triângulo, sempre vai ser uma semelhança de triângulo. Isso garante a semelhança, tá? Por exemplo, se eu passo daqui para cá, deixa eu botar aqui bonitinho. Uma suposição. Ih, não tá apagando. Foi com a outra borracha. Pô, o problema é ter duas borrachas diferentes, que eu nunca sei qual borracha que eu estou usando. É essa borracha aqui. Ó, por exemplo, tá vendo? Aqui, ó. Se, vamos supor, paralelo, mais ou menos. Vê se parece que é paralelo, né? Tá vendo aqui, ó? Esse vermelho paralelo a isso aqui. Então significa que esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo grande. Por quê? Se eu estou afirmando que isso aqui é paralelo, então é semelhante ao triângulo grandão. Teorema fundamental da semelhança, tá? Se tem segmento paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo, eu garanto uma semelhança de triângulos, tá? É o primeiro lema que a gente trabalha lá quando a gente está trabalhando semelhança de triângulos com nossos alunos lá no 9º ano, tá? Mas quem ia imaginar, Márcio, essa altura aí, rapaz?
Fala pra mim, como é que eu ia imaginar essa altura? É, porque é a única coisa que dava pra gente trabalhar ali, né? É, porque a semelhança dá até pra você ver, mas a altura, rapaz. É, porque, olha, você poderia pensar, professor, mas se eu pegasse esse lado aqui, como é que você descobriu o EF, por exemplo? Como é que você descobriu o FA? Entendeu? Aí, pô, É, tem que utilizar o que dá pra gente achar. A altura eu tinha. Gente, mas relaxa que a gente vai treinar mais isso. Simulado 2 tá aí. Relaxa. Vou bater de novo em vocês. Fica tranquilo. Vamos adiante. Vamos ver o que tem na próxima. Mais uma, olha, outra geometria plana, 20%. Deixa eu apagar isso aqui. 3 alunos também acertaram essa questão. Essa também estava sumida na sua, Humberto? Era essa que também estava? Foi seguida, né? Não, essa aí eu errei. Essa tu errou? Ah, Ah, beleza. essa aí eu dei uma sorte danada, Márcio. Eu abri um dia antes do simulado seu material lá dos colégios militares e dei de cara com essa questão, achei ela boa. Ah, Aí burlou, burlou. dia seguinte, cara, igualzinho, a gente tinha gravado ela, como é que fazia. Mas eu fiz. Não Burlou. marquei só, não. Burlou. Sobe o Agatha. Vamos lá, gente. Essa aí é muito mais tranquila que a anterior, na verdade. Bem mais tranquila. Mas vamos lá. Também de colégio militar. Essa aí, se eu não me engano, foi da Epicar, gente. Então, gente, pra vocês terem ideia, colégio militar pega mais pesado do que muitas bancas aí que a gente trabalha, tá? Vamos lá. Na figura abaixo, tem-se que o arco DF é um arco de... Opa, está faltando isso, uma coisa que era um R, né? Circunferência de centro e raio DE. Beleza. Sabe-se que ADE é um triângulo, tá? ADE, tá? Um triângulo. DE, ó, olha só. DE é paralela a BC. Então, peraí, o que eu acabei de falar, gente? Sobre, ó, DE e BC são paralelos. O que a gente garante aqui? Acabei de falar. Uma Razão de semelhança. De novo, ó. Aí ele fala BD igual a 7, AC 10, BC 6 e o ângulo ACB 120. E ele pede a área do setor rachurado, então ele quer a área disso aqui. Vamos começar a analisar o que a gente tem de informação. Gente, olha só. Primeira coisa, vamos colocar esse ângulo aqui, ó, o ângulo ACB, que já tá aqui bonitinho, ó, 120. Primeira informação que eu já estou colocando de cara. Então, peraí, olha só, 120. Se isso aqui é paralelo a isso aqui, ó, retas paralelas cortadas transversais, então significa que esse ângulo aqui também vale quanto? Ó? Mesma coisa, você pegar aqui, ó, transporta para lá. Aqui também vale 120. Consequentemente, isso aqui é um ângulo raso. Então, aqui, ó, 60 graus. Ou seja, o que a gente quer saber é um setor circular de 60 graus. Então, peraí. Setor circular. O que significa setor circular? Significa parte de uma circunferência. Uma circunferência completa é πr ao quadrado. 60 graus é que parte de uma circunferência? A sexta parte. Ou seja, para a gente achar isso aqui, ó, a área disso aqui, ó, já colocar de cara aqui, ó, vai ser, ó, π vezes r ao quadrado dividido por 6. Então, isso. O que eu preciso somente nessa questão? Somente do raio. Descobri o raio? Acabei a questão. Então, a gente tem que chegar no raio. No DE ou no FE, que é a mesma coisa. Então, a gente só precisa do raio. Então, vamos lá. Agora, a gente vai trabalhar em cima do raio. Deixa eu apagar isso aqui bonitinho. Eu vou botar o desenho bonitinho aqui do lado e as informações que a gente tem. Então, vamos lá. DB, 7. AC, 10. BC, 6.
e o ângulo 120. Olha só, gente. Temos um ângulo e dois lados. Lei dos cossenos. Então, se você aplicar a lei dos cossenos, você descobre o valor de quem? De BA. Aquela formulazinha. A ao quadrado igual a B ao quadrado. Márcio, sabe essa fórmula, Márcio? Caraca, eu tô pegando o pé. O Rogério não tá aqui. Não sabe. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno do A. Lembrando que o A, gente, é sempre o lado oposto ao ângulo que a gente for trabalhar. No caso aqui, nosso A é o X. Vamos botar aqui o X bonitinho, ó. E aqui eu chamei de Y. Então, olha só. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes, ó, 6 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo. A partir daí, gente, é só algebrismo. 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. Cosseno de 120, ó. Segundo quadrante. Aí tu pensa, cosseno de 60 é igual ao cosseno de 120. Só que está onde? No segundo quadrante. O segundo quadrante do cosseno dele é negativo. Então é menos meio. Então, deixa eu botar aqui bonitinho. Perfeito, professor. O que dá pra gente fazer, ó? Eu multipliquei aqui, ó. Menos 120. Aqui, ó, gente, olha só. Negativo e negativo fica positivo. 120 multiplicado por meio, metade. Então, aqui vai ficar o quê? 60. Então, vai ficar 100 mais 60, 160, com mais 36, 196. 196, tira a raiz quadrada de 196, 14. Então, descobrimos aqui, gente, o nosso X. 14. Eu quero chegar ao nosso Y aqui, que é o nosso DE. Olha, como eu falei, ó, se aqui, ó, como eu já adiantei, temos uma semelhança de triângulos, ó. Esse triângulo pequenininho aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo grandão. Eu poderia dizer, por exemplo, olha, 14 está para 6, ó, pequenininho. Grandão, 21 está para Y. Ou então, 6 está para Y, assim como 14 está para 21. A relação que você vai trabalhar não importa. Vai dar a mesma coisa. Deixa eu ver qual que eu escolhi, ó. Eu fiz, ó, 14 está para 6, ó, pequenininho. Assim como, ó, 21, ó, do grandão, está para Y. Vou descobrir o Y, acabou a questão, ó. 14y é igual a 126. Eu nem multipliquei, porque eu acho que mais fácil até simplificar, né? Ó. Você simplifica agora aqui, ó. 21, 14 por 7. Aqui dá 2. Aqui dá 3. 3 vezes 6, 18. Dividido por 2, 9. De boa. E como eu já falei lá no início, a área daqui é πr ao quadrado sobre 6. Onde o nosso raio vale 9. Então vai ser π vezes 9 ao quadrado, que é 81, dividido por 6. Então, vamos lá. 81 π sobre 6, ó, simplificando por 3, 27 π sobre 2. Que eu acho que já está simplificando, não tem mais nada para fazer. Deixa eu ver se tem a resposta lá. Já tem aqui, ó. Letra B. Agora eu pergunto, quem conseguiu fazer essa questão? Tirando o Vitor, que o Vitor já tinha visto essa questão que ele falou. Alguém tinha conseguido pelo menos começar? Não, eu comecei. Eu cheguei até aqui no ângulo de seção aqui, né, da área que eu precisava achar, que era πr ao quadrado, até que eu cheguei. Chegou no 60 aqui. Isso. Só não chegou no raio. Só não cheguei no raio. Ô, Márcio, Pode falar. só eu acho que essa parte não prestei atenção. Ali o ângulo. Não estou ouvindo. Estão ouvindo ele falar, gente? Não estou ouvindo. Alô? Tá me vendo? Não. Eu não ouvi nada que você falou. Eu só vi o ângulo. Olha só. O ângulo ACB. A. Tá me vendo? CB, Isso, ele vale 120.
Aí você disse que outro ângulo também vale 120. Aqui, ó. Por quê, ó? Retas Por paralelas quê? cortadas. Pela Olha semelhança? só. Razão de semelhança? Olha só. Se essa reta aqui é paralela a essa aqui, ó. Imagina, se você puxa, vai transportando esse ângulo daqui para lá, ele não vai bater justamente aqui em cima, é o chamado Não, ângulo. não, era só essa parte. Só para entender o porquê que vale 60. Então aqui, ó, 120, porque ângulos correspondentes, corresponde à mesma posição. E aqui Isso. Entendi. Valeu. mais alguém, gente? Márcia, Fala comigo, Carla. essa fórmula aí, a fórmula, como é que é? X Ali. ao quadrado. Essa aqui eu vou botar aqui para você. Ó. A Só ao pra eu. quadrado. É lei dos tá. cossenos. A ao Tá. quadrado, Essa é. B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de A. Lembrando que o A é sempre, sempre, sempre o lado oposto ao ângulo que você for trabalhar, tá? Sempre. Lei dos cossenos. Ok. É minha internet que tá bugada, gente? Porque cortou agora o finalzinho da Carla, o do Márcio A bugou. tua, a tua. É a minha? Ih. Mas tá falhando meu áudio para vocês ou não? Não. Não, Ah, tá. você tá na gente direito, mas a gente A tá internet normal. aí não é fibra, não? 400 megas? Fibra, eu troquei, agora é fibra, tá? Eu troquei essa semana. O seu computador é o que tem no HD dele? Qual Tem HD? HD normal ou é SSD? É aquele all-in. CPU embutida. All-in one. Com SSD? Não, o HD é SSD ou é HD? SSD, sabe o que é? Um SSD? Ah, não sei não. Ah, não sei. Se você colocar um SSD, é bem barato Não, mas não hoje tem em dia. nesse Compra um de computador. 240. Esse computador é aquele que é a CPU embutida. Ele não tem CPU, ele é tudo embutido. Ele só é a tela. Entendeu? Não tem aquela CPU aqui embaixo, ele é todo embutido. É um só. Tudo. Áudio, webcam, tudo nele. Eu gosto dele por causa disso. Vou pesquisar para ver se dá para trocar o SSD dele. Beleza. Porque melhora muito se trocar. É? Até abrir os documentos, passar os documentos, fica top. Mais rápido, né, Adriano? É bem mais rápido, bem mais rápido. Eu tenho o outro também. Só que o outro é só eu faço mais parte de edição, que fica aqui do lado. Vambora, gente? Posso avançar? Vambora. Essa aí, vamos lá. A 30. A 30 acertaram bem. E a 31 erraram bem, né? 31% do logaritmo. Não tinha assistido a aula de logaritmo ainda, né? Estão perdoados, tá? Então vamos lá, gente. Teoria dos conjuntos também caindo bastante, né? Na banca. Uma das queridinhas da banca também. Pode cair fácil, como pode cair nesse nível aí. O mais difícil que ela cobrou foi nesse estilo. E fala o seguinte. Numa pesquisa feita com 154 hóspedes de um hotel sobre suas preferências de dois tipos de chocolate, um branco e outro escuro, constatou-se que... Então, vamos lá. Então temos branco e escuro. Ele só trabalha com 2 sempre, né? Não trabalha uma vez com 3 até agora. 10 hóspedes não gostam de nenhum chocolate. Então já temos aí que não gostam de nenhum. O número de hóspedes que gostam apenas de chocolates escuros é o dobro dos que gostam somente de chocolate branco. Então apenas e somente é a mesma coisa. O número de hóspedes que gostam dos dois tipos
é igual ao triplo dos que gostam apenas de um dos dois tipos. A quantidade de hóspedes pesquisados que gostam apenas de chocolate escuro é igual a... Então vamos lá, vamos botar aqui o nosso diagrama e vou começar a montar. Nenhum, 10. Primeira informação. Segunda informação. O número que gosta apenas de chocolate escuro, ó, apenas escuro é aqui, é o dobro do apenas branco. Ou seja, se eu colocar no branco X, no escuro tem que ser o quê? 2x. Ele fala que o escuro, somente escuro, é o dobro do somente branco. Porque somente e apenas é a mesma coisa. Beleza, e a última informação. Os que gostam dos dois, que é esse meio aqui, é o triplo dos que gostam apenas de um dos dois tipos. Apenas de um dos dois tipos é esse aqui, mais isso aqui. Ou seja, x mais 2x, 3x. O triplo, 9x. Pronto. Gente, acabou a questão. Por que acabou a questão? Ele me deu o total de pessoas que participaram da pesquisa. 154. Então, quando eu somar x mais 9x mais 2x mais 10, tem que dar 105. Agora virou uma equaçãozinha no primeiro grau, bem simples na verdade, né? Então, a gente vai ter que 10, 12x igual a 144. 144 dividido por 12, x igual a 12. X igual a 12. Então, peraí. Então, aqui 12. Aqui 24. 90. Com mais 18, 108. E o que ele perguntou? Quantidade que gosta apenas de chocolate escuro. Apenas chocolate escuro está aqui, ó. 24. E olha só, a gente tinha um 12 para marcar, hein? Tinha um 12 para marcar, hein? Ó. Só que ele pergunta apenas chocolate escuro. Se ele pergunta apenas chocolate branco, aí seria o 12. Como ele perguntou escuro, 24. Tranquilão, gente? Essa eu tinha acertado. Essa acertou? Quem errou essa aí? Bastante gente errou essa aí. Quase a metade dos que fizeram. E eu acho que quando chegou no final do simulado, o pessoal começou a chutar, isso sim. Absurdo. De boa então, gente? Posso avançar? Ninguém? Então vamos embora. Questão 31. A solução do sistema da equação, blá, 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 blá. Então, só pede a resolução desse sistema, gente. Temos log de x na base 10, menos log de y na base 10, é igual ao log de 2 na base 10. E aqui embaixo, ele dá uma exponencialzinha, né? 4 elevado a x menos y igual a 16. Primeira coisa que eu faria aqui de cara nessa questão, é no lugar do 16 eu já colocar, por exemplo, de imediato eu ia colocar 4 ao quadrado. Primeira coisa que eu faria nessa questão. Ou seja, bases iguais, ó, x menos y igual a... Seria a primeira coisa que eu faria nessa prova. Nessa questão, na verdade. De imediato. Depois, aqui, ó, quem assiste às aulas de logaritmo, isso aqui dá para fazer a volta de uma propriedade, do quociente. Isso aqui é o quê? X dividido Log por y. base 10. Deixa eu botar aqui bonitinho, passa isso aqui. Ó, já que eu joguei para base 10, gente, a base 10 não precisa representar, tá? Que já está na base 10. Aí aqui entra na próxima parte da nossa aula de logaritmo. Uma equação logarítmica, que é o primeiro modelo de equação logarítmica que a gente faz. Ó, uma igualdade aqui de base, consequentemente, os logaritmandos também são o quê? Iguais, ou seja, x dividido por y tem que ser igual a 2. Ó, multiplica cruzado, ó. X é igual a 2y. Aí a gente vem para cá, ó. Ó. No lugar do x, ó, eu Deu coloquei ruim. o quê? Oi? Travou. Travou?
Você ficou Travou? congelado aí. Ih, ai, 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 ai. Pra mim Voltou ou também não travou voltou? aqui. Ih, voltou não? Deixa eu voltar aqui. Agora voltou. Voltou. Onde é que eu parei? Tava no quociente, cara. Dali pra lá, já foi preenchido depois. Parou aqui? Mais. Mais? É isso. Aí. Beleza. Então, olha aqui. Fiz a volta, já representada na base 10. E aqui a gente tem uma equação logarítmica. Olha só. Uma vez que as bases são iguais, o logaritmando também tem que ser igual. Então, o que eu posso afirmar? X sobre y igual a 2. Multiplica cruzado, ó. X igual a 2y. E o que eu vou fazer? No lugar desse x aqui, por exemplo, eu posso colocar 2y. Ou seja, 4 elevado a 2y menos y. E o 16 é a primeira coisa que eu falei. Ó, acabou. 2y menos y. 2y menos y, 1y. Então, y igual a 2. Se y igual a 2, qual é o valor de x? Ó, x é 2 vezes o y. Então, x igual a 4. E qual é aqui, ó, a solução? 2, 4. Na verdade, faltou um parênteses aqui bonitinho, né? Teria que ser um par coordenado aqui, mas tudo bem. Então, aqui, ó, 4. Eu achei estranho aqui, botação de conjunto com dois elementos. Isso aqui deveria ser assim, ó. Quer dizer, tudo que tudo bem que não ia errar do mesmo jeito, mas faltou o parênteses aqui. Seria o par ordenado, na verdade. Mas quem conseguiu fazer essa questão? Eu não ouvi, Adriana. Seu áudio não saiu. Eu acho que eu consegui fazer essa também. Eu consegui também. Não tenho certeza. Porque olhando assim ficou bem legal de fazer, né? Ficou bem facinho, né? Ah, não foi das mais difíceis do simulado. O simulado, vocês acharam mais difícil que essa eu acertei. ou mais fácil? Oi? O simulado em si, vocês acharam mais difícil que a Buckban ou mais fácil? Para mim estava no mesmo nível, mano. Nível? Seno de 10 lá, aquele negócio não existe, né? A questão ali não existe. Eu acho que é a próxima, né, não? Não sei. Deixa eu ver se eu acho que é a próxima. Tá chegando, né? E ela... Mas eu acho Você pediu? essa aí, ó. Isso não é de Deus, não. Olha... Essa é nada, nem saí do lugar nessa. 4 pessoas acertaram. Eu não sei se foi no chute, né? Humberto acertou. Caiu na prova de Cabo Frio, não foi? Eu fiz diferente, um pouco diferente da resolução, mas um pouco. Fez um pouco diferente? Eu continuo não, mas... muito tradicional, na verdade. Mas na verdade, está um pouquinho mais rápido que a minha. Mas no final das contas, foi quase a mesma resolução. Ah, é? Eu fiz uma jogadinha válida que eu enxerguei, mas não sei se sempre eu vou enxergar, não, entendeu? Eu enxerguei nessa questão. Então vamos lá, gente. Mas, pode falar? Ô, Márcio, você me tira uma dúvida da última passagem, não precisa nem voltar, assim, né? Aqui, a última questão. Você escreveu lá, log de 10. Peraí, deixa eu voltar Não aqui. precisa voltar, não. É só... Pode falar. Não, Márcio. Na hora você escreveu log de x na 10 dividido por log de y na base 10, você escreveu como se fosse log de 10. Não entendi essa passagem. Peraí, ó. É aquela coisa da transformação de base? Eu posso sempre fazer? Não, propriedade, ó. Quando você tem isso aqui, ó, por exemplo. Eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? X sobre y, no logaritmando. Isso aqui é uma propriedade do logaritmo. Isso aqui é a mesma coisa que log de x na base 10. Peraí. Menos log de y. Não, sim. Na base. Isso sim. Isso Oi? sim.
Porque teve uma hora que você tinha assim, log de 10, log de x na base dividido por log de 10 na base y. Aqui, ó, essa primeira seta, antes da primeira seta. Ó, porque olha só, a base 10 não precisa ser representada. Aqui está na base 10. Isso aqui que você está falando, né? Essa fibra dele vender lugar. Isso aqui, ó. Tá travando tudo. Estão me ouvindo, gente? Agora, vou de novo, mano. Que isso? Peraí, deixa eu ver qual conectado aqui, peraí. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver qual rede aqui, peraí. Pô, o sinal tá forte pra caramba. Vai aparecer pra vocês aqui, o sinal tá forte. Tá estranho. Vê se entrou em tela cheia de novo. Entrou. Deixa eu voltar. Está na 32. Deixa eu voltar. Agora tá na 30, 31 de novo? E Tá. Deixa eu voltar aqui então. Olha só, Vitor, o que você não entendeu, deixa eu botar aqui passar bonitinho. É antes da primeira seta. Isso, é o que estava antes disso, ó. É o que estava antes e chegou nisso. Assim. Eu não entendi como que chegou nisso. Olha só. A base 10, tá vendo isso aqui, ó? Log x na base 10, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Log de x, isso aqui, ó. Menos log de y, para ficar até mais fácil você entender, igual a log de 2. Porque é mais comum acontecer isso aqui, Vitor. A base, tá vendo a base 10 aqui, ó? Sim. Ela não precisa ser representada. Ou seja, ó, não está aparecendo. Qual é a base que está aqui? 10. Uhum. Então, olha só, eu vou fazer o quê? Tá vendo isso aqui? Eu vou fazer a volta. A volta disso aqui, ó, é log. Vou botar até um parênteses aqui, fica mais bonitinho. Ó. X sobre y. Ó, tá vendo isso aqui, ó? É a mesma coisa que o quê? Ó? Se você abrir isso aqui, ó, é log de x menos. Ou seja, estava nisso aqui, eu voltei para isso aqui. Eu fiz a... Tá? Compreendeu? Compreendi. É porque eu escrevi o log em cima, um log para o x, log de 10 na base x, e o outro log para o y. Mas isso está errado, né? Você já faz como se fosse... Você bota só os números, né? Só acho que é o logaritmando, né? Que você arma na divisão. Eu que estava confundindo a aplicação da propriedade, mas obrigado, Márcio. A base repete, só que a base 10 não precisa colocar. Tá ok. Se fosse outra base, você teria que colocar base 3, 4, 5, 6. Aí teria que representar. A base 10 não precisa. Tá ótimo. Beleza? Bora! Opa, passei direto. Então, vamos embora. Olha só, gente. Primeira coisa. Tem um sinalzinho de menos. Tá horrível isso aqui. Então, de imediato, a primeira coisa que eu faço isso aqui, de cara, qualquer prova, eu tiro o MMC. Então, tirando o MMC, vai ser o produto entre eles. Então, o produto entre eles vai ser seno de 10 vezes o cosseno de 10. Então, aqui, ó, falta o cosseno de 10. E aqui falta o meu seno de 10. Vou multiplicar lá em cima. Geralmente, deixa eu botar meu cachorro pro chão, porque ele tá me atrapalhando. Aí, geralmente, como é que eu explico para meus alunos até esse negócio de MMC? O mesmo número que multiplica embaixo tem que multiplicar em cima, frações equivalentes. É a mesma que a gente faz aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Cosseno de 10 menos raiz de 3 senos de 10 sobre seno de 10 vezes cosseno de 10. Até aí algum problema, gente? Vou tentar ir bem devagar nessa questão. Só consegui chegar até aí. Beleza! A parte mais difícil vai ser o que eu vou fazer agora mesmo, gente. Porque a minha ideia, o que eu fiz aí para forçar a ideia do que eu vou fazer é o seguinte. Quando eu olhei para isso aqui, seno e cosseno multiplicado, mesmo ângulo, eu pensei, arco duplo.
Só que por ser um arco duplo, logicamente, isso aqui, ó, teria que ser 2 vezes, né? Não tenho 2, mas não tem nada impossibilita de você fazer isso aqui, ó. Divide por 2. Vou e volto. Ou seja, isso aqui, ó, vai ser o quê, ó? 2 vezes seno de 10 cosseno de 10 é a mesma coisa que o seno de 20. Porque se você aplica aquela formulazinha, seno de 10, seno igual a 10 mais 10, 2 vezes seno de 10 vezes cosseno de 10. Só que é seno de 20 dividido por... Ô, Márcio, Oi, pode falar. até aí eu te chego, mas o que que eu fiz? Claro que eu não cheguei no cima da questão, é óbvio, né? Mas eu peguei, multipliquei por 2 em cima e embaixo. Só que aí não me resolveu nada em cima e eu travei na de cima. Ah, entendi. Você multiplicou em cima e embaixo por 2, aí Porque, entendeu? chegou aqui. Aí eu botei o arco duplo embaixo, beleza, botei o seno de 20 e aí travei, porque eu não sabia como resolver em cima. Pelo menos chegou seno de 20. Mas consolador. Já chegou no seno de 20. Se fosse Daí eu não saí. a questão discursiva, já ganhava os pontinhos. Mas tá certo. O passo que você fez, perfeito. Eu fiz um pouquinho diferente. Porque, olha só. Aí, aqui no meu caso, quando eu fiz isso aqui, enxerguei o seno de 20 sobre 2, a minha ideia é o seguinte. Olhei para as respostas. E nada tem função de seno de 20, seno de 10. É tudo que número que inteiro. Então eu penso, poxa, então lá em cima tem que aparecer o bendito seno de 20 para eu poder o quê? Cortar. Então eu tenho que forçar a barra para aparecer lá em cima o meu seno de 20. Aí eu penso, poxa, o seno de 10 menos raiz de 3 seno de 10. Aí eu penso, peraí, seno de 10, e se aqui, por exemplo, fosse raiz de 3 sobre 2? E aqui, por exemplo, fosse meio. Uma suposição. Se aqui fosse raiz de 3 sobre 2, ó, a raiz de 3 sobre 2 é a mesma coisa que o seno de quanto? Seno, vamos botar o cosseno, melhor, né? Que o cosseno de 30 graus, correto? E meio é a mesma coisa que o seno de 30. Isso aqui eu estou supondo. Se fosse isso aqui, ó. Ou seja, meio é a mesma coisa que seno de 30. Como uma coisa é igual a outra, não tem problema eu trocar. É uma equivalência. Meio é a mesma coisa que seno de 30. Seria seno de 30 vezes cosseno de 10. Menos cosseno de 30 vezes seno de 10. Só que eu não posso simplesmente jogar o meio aqui. Eu tenho que fazer uma coisa que seja verdadeira. Mas se eu divido por 2 e multiplico por 2 depois, eu posso fazer isso? Posso. Peraí, dividir por 2, depois multiplico todo mundo por... Isso eu posso fazer. E vai ser justamente isso que eu vou fazer nessa questão. Olha que legal, gente. Logicamente, não é a única saída, tá, gente? Foi a que eu enxerguei no pulo do gato. Olha só, então a jogada que eu fiz, ó. Dividi por meio, ó. Aqui, e depois multipliquei por 2. Eu fui e voltei, não alterei nada. Posso fazer isso. Isso aqui, ó, meio, é a mesma coisa que o seno de 30. Isso aqui é o cosseno de 30. Quando eu joguei isso aqui, virou isso aqui. O que isso aqui é? Seno da diferença. Ou seja, isso aqui é seno de 30 menos 10. Seno de 30 menos 10. Ah, tu faz seno do ângulo vezes cosseno do ângulo, menos cosseno do ângulo vezes seno do outro ângulo. Ou seja, isso aqui vai virar seno de 20. Caraca, professor, isso tudo é seno de 20? Uhum. E aqui também nosso seno de 20. Ó.
Então a gente vai ter, ó, 2 vezes seno de 20 lá em cima e lá embaixo seno de 20 dividido por 2. O que eu faço então? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha que delícia! Seno de 20 corta com seno de 20. 2 vezes 2, 4. Professor, pegou pesado essa questão. É legal. Eu fiz o pulo do gato, tá? Mas é uma questão chatinha de fato, gente. Vou falar para vocês que talvez eu classifique como se fosse a mais chatinha da prova, talvez, né? Eu acho, né? Pode perguntar agora, gente. Então, Márcio, deixa eu só uma observação. Eu fiz um caminho um pouco mais longo que o seu, mas eu enxerguei antes disso. E como onde que está em vermelho aí, cosseno de 10 menos raiz de 3, seno de 10 em cima. Aí eu fiz aí, cosseno de 10 seria o quê? Cosseno de 30 menos 20. Eu sabia que ia dar o raiz de 3 sobre 2, ele cortaria com o segundo lá, porque o seno de 10 também é a mesma coisa, é o seno da diferença, de 30 menos 20. Aqui tu fez cosseno. Aqui tu fez cosseno de 30? De 30 menos 20. Aí tu abriu isso aqui? Aí eu abri, mas já sabendo que ele ia cortar com aquele raiz de 3 ali. É um pouco mais longo que o seu. Mas dá também. Tu abriu isso aqui, fez a expansão, cosseno de 30 vezes cosseno de 20, mais seno de 30 vezes seno de 20. Sim, um pouco mais longo que o seu, mas no final deu a mesma coisa. O legal é trabalhar em cima do algebrismo mesmo, gente. Só que, logicamente, para você fazer minha saída e do Humberto, é preciso trabalhar aquele material, tá? Que eu coloquei de arcos com vocês. Vocês já viram que esse pedaço pega vocês. Gente, esse material tem questão pra caramba. E já aproveitando o feedback aí, Humberto, eu tô preparando o material que você pediu de análise e probabilidade da aula já, tá? Beleza. Assim que você postar, você me fala que eu resolvo aqui. Tá, tô preparando. Não, mas tô querendo montar a aula mesmo. Montar a aula. Tu já tinha botado uma de combinação, não tinha, Márcio? Tô montando uma aula só de análise e probabilidade mesmo. Uma aula. Eu fiz aquele material seu de análise e probabilidade, eu fiz todos. Achei que você estava fazendo outro. Eu tô fazendo outro. O outro em cima, montando, pegando algumas coisas interessantes, algumas observações. Vai ficar legal. Pergunta, gente? Márcio, o material que está essas formas, essas equações sobre arco duplo, trigonometria, é sobre trigonometria mesmo? Tá lá? Qual o título que você botou? Tá. Eu acho que é transformações de arcos. Tem que olhar lá, gente. Vocês sabem o nome que tá, gente? Tá na parte de materiais. Deixa eu ver aqui, peraí. Ângulos na circunferência, não é? Não é esse não. É esse não? Esse não. Ângulo de circunferência é outro material. Deixa eu ver aqui. Então, peraí. Acho que tá como transformação. Tá como transformação. É um materialzinho. As UFs estão QR Code. Deixa eu ver. Tá em atividades. Teoria dos conjuntos, análise. Transformação de arcos. Postado em 23 de julho. Não é transformação de arcos? Isso. Tá em PDF. Tá. A primeira parte toda resolvida. É o resumo. Aí depois tem as questões para vocês resolverem. Só de magistério. Tá tudo com QR Code, na verdade, né? Eu acho. Tá aparecendo, tá tudo com QR Code, Inclusive tem a questão que eu coloquei. Tá lá ela. Para ver como vocês não fizeram material. Tô acabando de olhar a questão lá. A primeira questão. Para tu ver como a gente descobre as coisas. Tô olhando a matéria, tô olhando. Caraca, a questão tá lá. Para tu ver como é que nós fomos honestos e não colamos do material. Gostou, cara? Mas não tinha esse material quando eu fiz, não. Agora a gente é correto, a gente não cola,
Aí escuta isso. Gente, já fizeram material? Já, professor, já? Já tô vendo. Tá lá, primeira questão do material. Primeira, não é nem a última, a primeira. Primeira. Quem abrir lá depois, olha, a primeira questão do material é ela. Absurdo. Olha só, gente, essa questão na terça-feira, eu até cheguei a comentar sobre essa questão. Que eu falei, poxa, só pelas alternativas já dava quase matar a questão. Vocês lembram por que eu falei? Porque dá para matar a questão quase de cara? Quem assistiu a segunda-feira? É por causa do infinito aí, né? Olha só, porque olha só, olha a relação da letra D. Ele bota o infinito com intervalo fechado. Não, infinito, intervalo aberto. Aqui também, ó. Então você já descartava direto a A e a D. Só sobraria a B e a C. Teve gente que marcou a D. Gente, sem infinito não tem fim, então é aberto. Não tem como você botar o infinito e fechar esse intervalo. É aberto. Eu errei na hora de marcar, eu errei. Tá? Falou infinito, é aberto. Eu sabia que era aberto, mas eu. Beleza? Então vamos lá, gente. Então a gente já sabe que não poderia ser nem a D. Ah, quisesse fazer duri T, ela mesmo engoe, para eu vejo que eu lembro você. D e C. Mas vamos lá. Isso aqui, gente, é chamada inequações quociente, onde trabalha lá no 9º ano do ensino fundamental e também no 1º ano do ensino médio, tá? São os 2 anos que a gente trabalha essa relação aí. Na verdade, a gente nem trabalha tanto, na verdade. Tem muitos colégios que passam batido disso aí. Tá? Então, por isso que muita gente nem vê. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de sinais em cima. Outra maneira de fazer isso aí, que até o Jefferson está fazendo um material sobre isso, a TCC dele é sobre justamente esse material. Dá para fazer graficamente você enxergar esses intervalos. Só que teria que fazer o gráfico, bonitinho, que a gente nem vai fazer isso. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de sinal de cima e de baixo. Lá em cima, a gente tem uma parábola de concavidade para cima, que a gente vai encontrar as raízes. Então, vamos lá. Logicamente, ó, aqui eu faço por fatoração, tá, gente? Dois números que multiplicados são iguais a menos 2 e somados são iguais a menos 1. Então, um número é positivo e o outro número é negativo, uma vez que o produto é negativo. Então, é menos 2 vezes 1. Isso, menos 2 vezes 1. Então, é x menos 2 vezes x mais 1. Troca o sinal. Então, uma raiz 2 e a outra raiz menos 1. Só representando graficamente aqui como é que seria o esboço, seria dessa maneira. Ó, uma parábola com cavidade para cima, onde as raízes são menos 1 e 2. Intervalo, por enquanto, aqui, ó, por enquanto, intervalo fechado. Eu não sei se vai continuar por conta da outra, tá? Por enquanto, intervalo fechado. Pode ser menos 1 e 2. Aí, o que a gente sabe? Ó? Essa barriguinha aqui, ó, significa o quê? Ó? Esse pedaço aqui é negativo. Valores entre menos 1 e 2 negativo. Maiores que 2 positivo e menores que menos 1 também positivo. Lá de cima já foi. Vou fazer lá embaixo agora. X ao quadrado menos 4x igual a 0. Aí, gente, coloque em evidência o x. Colocando em evidência o x, primeira raiz, x igual a 0. Segunda raiz, x igual a 4. Então, beleza. Só que aqui, denominador, bolinha aberta. Não pode adotar nem 0 nem 4, porque lá embaixo pode dar 0 não. Olha só. Então, intervalo aberto aqui, intervalo aberto aqui. Também barriguinha para baixo. Ó, valores maiores que 4 positivo, menores que 0 ó, positivo e entre 0 e 4 negativo. Agora a gente mata a questão.
Eu faço assim, tá, gente? Tem gente que coloca uma reta embaixo da outra e faz aquele traço. Eu faço uma reta e coloco as raízes. Olha só, eu faço assim, ó. Deixa eu botar bonitinho, ó. Quem são as raízes? Ó? -1, ó, intervalo fechado. 0, ó, intervalo aberto. 2, intervalo fechado. 4, intervalo aberto. E agora eu vou colocar primeiro sinal daqui, ó. Maior que 2, verdinho, positivo. Ó, positivo para cá e para cá. Positivo também, ó, menor que -1. E entre -1 e 2, ó, negativo. Os verdinhos aqui. Agora eu vou para baixo. Botei de vermelho. Maiores que 4, positivo. Menores que 0, ó, daqui para lá, positivo. E entre 0 e 4, negativo. Então, a nossa combinação, logicamente, o que a gente está pedindo? Maior ou menor que 0? Deixa eu olhar. Maior ou igual a 0. Então, a nossa combinação tem que ser ou 2 sinais positivos ou 2 sinais negativos. Então, vamos lá onde é que a gente tem, ó. Temos aqui. Ou seja, vai do infinito até o -1, fechado aqui. Aqui não serve. Serve aqui, ó. Só que aqui, ó, é aberto no 0. E fechado no 2. Então, serve esse pedaço aqui também. Aqui não serve. Aqui serve. Aberto no 4 e aberto também no infinito. Então, vamos lá. Ó, do infinito até o -1 fechado, tá aqui. Unido com ó, aberto no 0, beleza. Fechado no 2, beleza. Aqui, ó, aberto no 4, aberto, logicamente, no infinito. Tá aqui. Letra C. Gente, não é uma questão difícil, tá? Logicamente, eu faço assim, tem gente que coloca uma reta embaixo da outra, que eu acho que a grande maioria faz assim, na verdade. Só eu que faço assim, não sei porquê. Eu não sei quem me ensinou a fazer assim, na verdade, porque eu sempre fiz assim. Não sei. Essa questão eu acertei, mas eu só acertei porque a letra A ela não poderia ser, porque senão teria marcado a letra A. Se a letra A tivesse com o sinalzinho de aberto no infinito, eu teria marcado a letra A, porque eu não iria fazer o estudo do sinal, tá vendo? Porque até agora, antes de fazer o estudo, eu estava me perguntando aqui, cara, por que que não é do infinito até o 0, aberto no 0, aberto no 4 e até o mais infinito, né? Aí somente com o estudo do sinal que a gente consegue enxergar o porquê. Porque se der negativo em cima e der negativo embaixo, a questão fica positiva. Positivo. É o que está acontecendo aqui entre o 0 e o 2. Né? O 0 só não pode porque embaixo não pode ser 0. Assim como o 4 não pode porque embaixo também não pode ser Meu 0. Entendeu? Deus, Aí assim ficou bem legal. vamos lá, Márcio. Eu só. Tudo bem. Eu só não entendi por que que você botou bolinha fechada no -1, né? Só me relembra isso aí, porque isso aí eu já esqueci. -1 ali você botou bolinha fechada e no 2 você botou bolinha fechada também, não foi ali? No gráfico? Isso. Porque, olha só. 0 lá em cima pode. Por exemplo, 0 sobre 2. Quanto é que dá isso? Isso aqui dá 0. Isso aí pode acontecer. 0 dividido por 2 dá 0. Ah, tá. O que não pode é isso aqui, ó. Aqui embaixo não pode dar 0. 2 sobre 0, isso aqui é impossível. 0 vezes quanto que dá 2? Nada. Isso aqui é impossível. 0 lá em cima pode. Sim, sim. Embaixo. E tem a outra possibilidade, né, que a gente chama de indeterminado, né, que é 0 sobre 0. A 0 vezes quanto dá 0? Qualquer número. 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 5, 0 vezes 1. Tá? De boa, gente? Ok. Não foi dessas questões, qual foi a mais fácil do simulado? Vocês identificaram mais fácil? Mas faça sempre de conjunto, diagrama, para mim, né?
Essa é bonita. Vamos lá. Na verdade, eu acho que a primeira vez que eu fiz essa questão, eu fiz no braço. Fui testando, acho que eu fui resolvendo cada uma delas aqui, achando a raiz e levando. Cara, deu uma trabalheira. O bom é que a gente vai evoluindo, cara. Aí agora já enxerguei de uma outra maneira essa questão. Olha só, gente. Ele fala o seguinte: as raízes dessa equação aqui são R e S. Dentre as equações abaixo, aquela que tem para as raízes R ao cubo e S ao cubo são. Professor, como é que eu vou fazer isso? Olha só, gente. A minha ideia é chegar nesse R ao cubo e S ao cubo. Como que eu vou chegar a isso? Através de soma e produto das raízes. Soma das raízes menos B sobre A. Relações de A, do segundo grau. Produto das raízes, C sobre A. Então, olha só, vamos botar isso aqui bonitinho. A nossa soma, menos B sobre A. Como B negativo, 4/3. Ou seja, R mais S tem que dar 4/3. Primeira afirmação. Se ele fala que a nossa raiz é RS, ó, R mais S é igual a 4/3. E a outra afirmação, produto das raízes, C sobre A. Ou seja, R vezes S, deixa eu botar aqui bonitinho, é igual a menos 1/3. A questão quer que a gente chegue em quê? R ao cubo e S ao cubo. A mais fácil que vocês poderiam fazer era esse pedaço aqui já de cara. Daqui, ó, vocês já vão eliminar duas respostas, só trabalhando com esse pedaço aqui. Como assim, professor? Aqui, vocês concordam que é uma equação? E a minha equação, como eu já falei, é uma balança em perfeito equilíbrio. Tudo que você faz de um lado, você faz do... então o que vocês poderiam fazer aqui de cara? Olha só. Eleva ao cubo esse lado. E, logicamente, eleva ao cubo esse. Olha o que vai aparecer. R ao cubo vezes é igual menos 1/3 ao cubo. Menos 1 sobre 27. O que eu estou falando aí, na verdade? R ao cubo e S ao cubo não são as raízes da nova equação? São as raízes. E eu estou fazendo o que aí? Ó? O produto das raízes. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do produto das raízes? C sobre A. Vamos pegar as alternativas? Então, o nosso C sobre A tem que dar o quê? Menos 1 sobre 27. Ó, C sobre A. Menos 1 sobre 27. C sobre A. 1 sobre 27. Não serve essa. C sobre A. Menos 1 sobre 27. Essa aqui serve. C sobre A. 1 sobre 27. Só nesse pedacinho aqui, só sobraria a letra A e a letra C. Só com essa informação aqui. Porque o produto das raízes, ó, as duas raízes, R ao cubo e S ao cubo, tem que dar menos 1 sobre 27. O mais chato é chegar à soma. Como é que eu vou chegar à soma? Através do R mais S é igual a 4/3. Vou fazer a mesmíssima coisa. Vou levar os dois lados ao cubo. Ó, vou pegar isso aqui, ó, vou levar ao cubo os dois lados. Deixa eu botar aqui bonitinho. Então, vamos lá. O cubo da soma. Aí eu pergunto, quem lembra da fórmula do cubo da soma? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ganhou um bombom, pode cobrar do Rogério. Depois. Pô, coitado do Rogério. Eu tô nem aí. Então, olha só. Então, aqui vai ficar R ao cubo mais
3 vezes r ao quadrado vezes s, mais 3 vezes s ao quadrado vezes r, mais s ao cubo. É igual a 64 sobre 27. Quando eu fiz isso, olha o que vai aparecer. O que eu quero. R ao cubo. Só que tem um monte de penetra aqui, ó. Isso aqui não me interessa. Eu tenho que sumir com isso aqui. O que eu posso fazer? Olha só, gente, termo comum. Algebrismo puro. Algebrismo, porque olha só, aqui tem o R e tem o S. Dá para colocar o R, o S e o 3 em evidência. Então você coloca em evidência o 3, o R e o S. Quando você coloca em evidência, ó, o que vai sobrar? Ó? Aqui no primeiro, R. O que vai sobrar no segundo? S. Ah, professor, mas como é que eu vou subir com esse R e mais S e esse R vezes S? Eu já tenho. Olha só, R vezes S é menos 1/3. R mais S é 4/3. É só substituir. Ó. No lugar desse aqui, eu vou colocar 4/3. E no lugar desse aqui, eu vou colocar menos 1/3. E isso aqui, juro que era para ser um 3. E quando eu jogar para o outro lado, vou fazer isso aqui primeiro, ó. Ó, tava positivo, joguei para lá, ficou negativo. Vou substituir então, tá, gente? Ó. 64/27 menos 3 vezes menos 1/3 vezes 4/3. Agora é algebrismo puro, gente. Vamos lá. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Ó, negativo com negativo fica positivo. 3 dá para cortar com 3. Então aqui vai ficar o quê? Mais 4/3. Pô, sério que eu não simplifiquei? Pô, é sério mesmo? Tá bom, não simplifiquei não, o jumento, tá bom. Então aqui eu fiz 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. Tudo bem. Podia ter simplificado ali, 3 por 3, bonitão ali, mas ok. Aí a partir daqui, tira o MMC, né, gente? Bonitinho, ó. Vou simplificava aqui, né? Aqui vai ficar 64 mais 36. 100 sobre 27. Ou seja, a nossa soma das raízes tem que ser igual a 100 sobre 27. Aí você vai lá nas equações e faz a soma das raízes. É menos B sobre A. Vamos ver a primeira? Menos B, opa, 100 sobre A. Opa, bateu. E qual era a outra que tinha sobrado? Ó, a outra não serve, ó. Que vai ficar 64 sobre 27. As outras duas a gente já tinha descartado por conta disso aqui. Porque o produto tinha que dar menos 1 sobre 27. Ou seja, sobrava a A e a C, e agora eu descarto a C. Bonita questão, gente, essa aí? Professor, eu fiz pelas alternativas, fui testando. Dava para fazer, só que ia dar um trabalho, uma por uma. Achar as raízes, depois... Alguém conseguiu fazer essa questão? Humberto conseguiu? Eu tô procurando meu material, que eu não lembro se eu acertei, se eu errei, mas pela sua resolução eu errei. Mas Ou eu fiz de outra forma. você pode ter feito testando, cada uma lá dá trabalho. Eu sei que essa questão aí eu deixei tipo assim, por último, né? Se sobrasse tempo, eu faria. Acho que eu deixei por último. Mas não sei como que eu resolvi. Também eu acho que eu errei. Acho que eu errei. Né? Vocês acharam mais difícil da prova? Mais difícil que aquela do seno e cosseno ou não? Não, a do seno e cosseno foi mais difícil. Então, para mim, essa daí tá mais difícil, Marcos. Rio, o que você acha, Rio? Pimenta covarde. Você é tão preto que você quase não aparece na câmera, cara. Olha lá. Vou fazer igual a Rita. Agora que você resolveu, tá fácil. Agora tá fácil.
Eu quero ver na prova. Ó, gente, Saquarema são 29 vagas, se não me engano, para edital. O curso tem 21, né? 21, 22, não sei quantos tem agora, certo? Que são uma galera, tem a galera que eu vou cortar, né? Já não tá na lista, né, Márcio? É o que eu falei, gente. Milagre eu não faço, entendeu? Poxa, eu ajudo todo mundo, dou a moral. Porque tem gente lá que eu tô achando que é de outro curso. É professor de outro curso tentando roubar material. Que não entra, coisa e tal. Aí pagou o primeiro mês que tá lá só em off. Tanto que eu mandei mensagem pro cara, o cara visualizou, não respondeu. Aí eu vou cortar. Tem muito dessas paradas também, né? O Tem. pessoal captando material de graça dos outros. Por isso que eu tô falando aquele negócio que eu tô botando o QR Code, eu tô botando o e-mail de vocês, travando, privado, porque aí não tem como especializar. Entendi. Eu vou vender. Não, quando a pessoa tentar clicar na videoaula, não vai abrir, porque ela é específica para aqueles e-mails que eu liberei, entendeu? Porque senão é fogo, né? Poxa, mó trabalheiro, o cara revende meu material, tô ferrado. Ô, Márcio, só uma observação, a questão 8 de Rio das Ostras, eu estou impedido de ver lá. Acho que é a única aí. A 8? Eu também estou impedida de ver algumas questões do Rio das Ostras também. Se eu não me engano, não lembro se é 8 não, mas também tô. É a 8. Pera aí, pera agora. Rio das Ostras são 8? Pera aí, vou ver aqui. Será que eu devo ter esquecido de liberar o acesso? Pera aí. Rio das Ostras, pera aí. Bom que tá aqui do lado, já boto no outro computador, já passo. Rio das Ostras, questão 8. Espera aí. Liberado. Mas, gente, qualquer problema em questão, vocês falam comigo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, a 7. Espera aí. É que eu tô atualizando, botando e-mail, aí dá trabalho, gente. Dá trabalho. Mas, gente, me fala se eu tô errado. A pessoa que saiu do curso hoje, ela perguntou se ela teria acesso, ela ficou um mês só no curso, a todos os materiais ainda. Que ela queria assistir todas as aulas anteriores e materiais. Vocês acham certo liberar acesso? Eu acho que tu tem que virar monge, não ganhar dinheiro, trabalhar de graça para os outros, eu acho. Sem condição, né, companheiro? Porque a pessoa me mandou áudio. É triste, né? É triste fazer isso. Professor, eu tirei, mas eu ainda vou ter acesso aos materiais. Blá, blá, blá. Aí eu, poxa, difícil, eu nem respondi ainda, cara, que difícil. Última questão pra gente fechar aí hoje. Aí vai ficar só 5 pra... vai dar 9 horas porque vocês estão me xingando aí. Essa você já fez, mano. Não, pode ficar à vontade. Lá atrás. Mas por mim, a gente vai até às 10. Tem gente que não resolveu sair. Foi lá no início do curso, né? Eu não vi, não. Eu não cheguei a ver, não. Ô, Márcio, só uma... Faz aí, então. Só uma observação. Se você puder, só dá uma orientação a 39 depois para mim, depois que finalizar aí. 39? Beleza. Eu termino essa aqui, eu dou uma olhadinha lá. 39, tá. Então, vamos lá. 35, gente. Essa questão... Cara, essa questão é engraçada porque eu já tinha feito ela, vou botar 10 anos atrás, quando eu montei o primeiro material meu de livro de magistério. Tinha aquele livro de mais de 1000 questões de magistério. E aquele material eu sempre atualizo. Aí eu fui olhar essa questão, a resolução que eu fiz lá atrás. Gente, é uma resolução gigante, muito grande. 10 anos atrás, a gente vai melhorando. Aí eu olhei, um tempo atrás, esses dias, vou botar um mês atrás, eu olhei essa questão. Eu falei, poxa, dá para fazer assim. Pô, muito mais curto. Eu não sei se eu ainda tenho outra resolução. Cara, outra resolução. Ainda bem que a gente evolui. Mas a ideia é essa, gente. Vocês
vai acontecer muito com vocês. Vocês vão dar a volta em várias questões, aí depois que vocês vão ganhando prática, vocês vão ganhando os pulos do gato. É um treino mesmo, gente. Então vamos lá, para ir matar essa e depois a 39 para o Humberto. A figura abaixo é composta por um quadrado ABCD, de lado 8, beleza? E um triângulo equilátero ABE. Então, olha só, gente. Então, 8, 8, 8, 8, uma porrada de coisa 8 aqui. Ligando-se o ponto E ao ponto D, tá mal feito, tá desfocado, ao ponto D, obtém-se F. O F quase não dá para enxergar. Sobre o lado AB do quadrado. E ele pede a área do triângulo EFC. E que era a área desse triângulo rachurado aqui. Deixa eu botar bonitinho aqui. Fica mais fácil. Agora tá bem melhor para enxergar, não tá, gente? Sem comparação, né? De amarela. Tá sim, tá melhor. Tá melhor. Então, olha só. Já até coloquei aqui, na verdade. Não é para aparecer isso aqui, não, mas já tá aparecendo. Como é que eu vou chegar à área dessa parte amarela? Vocês concordam? Se eu pegar a área desse triângulo com a área desse quadrado aqui, ó, e retirar, vou chamar de, ó, 1, 2, 3. Ó, peguei a área do triângulo, a área do quadrado e retirar essas três áreas. 1, 2, 3. Quem são essas três áreas? 1, 2, 3. O triângulo AED, EBC e FDC. Ou seja, se eu tenho isso aqui tudo, tirei os três fora, vai sobrar justamente a parte amarela. Concordam comigo? Beleza? Beleza, tá certo. Vamos lá, então a gente tem que chegar a essas áreas aí. Porque eu pensei assim, porque dá pra gente achar facilmente. Por quê, professor? Olha só. Área do quadrado. Eu tenho a medida do lado do quadrado, que é 8. 8 ao quadrado é 64. A área do triângulo equilátero. L ao quadrado é raiz de 3 sobre 4. Onde o lado também vale 8. Professor, e esses triângulos dá para encontrar? Dá! Olha só. O pulo do gato que eu matei essa questão foi nesse ângulo aqui. Se aqui vale 90, isso aqui é um triângulo equilátero, aqui vale 60. Então, esse ângulo todo aqui, ó. Não. Não é egípcio não, mas aqui... Cara, quase não dá para chegar aos 5 aqui, peraí. 150. Da mesma forma que aqui também é a mesma coisa. Esses triângulos aqui, ó, o EAD e o EBC são congruentes. É a mesma coisa aqui, ó. 8, 8, mesmo ângulo aqui. Ou seja, você acha a área de um, você acha a área do outro. E olha só, aí uma formulazinha, quem assistiu as minhas aulas de geometria plana sabe. Olha só, aqui vale 8. Aqui também vale 8. Aí tem aquela fórmula dessa área. A área é igual a lado vezes lado, 8 vezes 8, vezes seno do ângulo formado entre esses lados, ou seja, vezes seno de 150. Isso tudo dividido por 2. Ou seja, mesmo daqui é esse daqui. Tá? Essa é a área desse triângulo. Professor, e a área desse triângulo? Aqui embaixo, o FDC, mais fácil de todos. Olha só. Temos a altura. Ó, isso daqui é a altura. Você pode traçar a altura, sem problema algum. Ó. Porque é a Fórmula 1 de 90 graus. Ó. E tem uma base. Ou seja, base 8, altura 8. Base vezes altura dividido por 2. Então vamos botar bonitinho agora, para não ficar muita informação. Deixa eu começar a colocar as coisas aí, gente. Então vamos lá. Epa. Botar bonitinho. Agora grandão. 150. Área do quadrado, vamos lá. 8 ao quadrado, 64. Área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, como o lado vale 8, 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 4, 16 raiz de 3. Então, peraí. Então, já vou ter, ó, somando esse com esse aqui. Vou somar esse com esse
e vou retirar esses pedaços aqui. Então, vamos calcular, então. Então, vamos calcular a área do triângulo EAD, que é a mesma coisa do triângulo EBC. Então, como é que vai ser? 8 vezes 8 vezes seno de 150 dividido por 2. Seno de 150, segundo quadrante. Aí tu pensa no seno de 30. Seno de 30, meio. O seno do segundo quadrante também é positivo. Vamos botar aqui então. Ó. Vai ficar 8 vezes 8, 64, vezes meio dividido por 2. 64 vezes meio, 32. Dividido por 2 de novo, 16. Vou botar aqui bonitinho. Lembrando que é 16 aqui e 16 aqui. Ó. Aqui 16 e aqui também 16. Falta a área desse triângulo aqui. O mais fácil, na verdade. Ó. 8 vezes 8 dividido por 2. 8 vezes 8, 64. Dividido por 2, 32. Ou seja, isso mais isso menos, na verdade, ó, 32 menos 32. Ó, vai ficar 64 menos 64. Sobrou 16 raiz de 3. Ó, 64, vapo, vapo, vapo. Ó. Mais uma geometria plana. Essa aí teve 40% de acertos. Márcio, você já tinha visto essa questão. Você acertou? Acertei, professor, mas porque eu lembrei da resposta. Essa não deu tempo para mim fazer. Deixa eu tirar um Eu pouco. sou sincero, eu falo a verdade, né? Deixa eu Eu tirar. lembrei da resposta, eu marquei. Eu nem perdi tempo em resolver ela, não. Tá certo. Deixa eu tirar 3 pontos simulados aqui do Márcio. Pá. Isso. Ah, Pode o falar. seno de 150 não é menos meio? Às vezes você falou isso, eu não prestei atenção agora. O seno, segundo quadrante, Ah, verdade. o seno, ó. Deixa eu botar aqui bonitinho. Tarará. Ó, o seno, ele é positivo. Deixa eu botar aqui onde é que tem coisa para escrever. Ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. E negativo no terceiro e quarto. O cosseno... É só ver o Y, né, professor? O cosseno, aí no caso ele é o quê? Ele é positivo no primeiro e no... Quarto. Tá? Então, essa parte é envolvida o quê? A trigonometria. Eu pego um pedacinho da trigonometria, na verdade. Beleza, obrigado, Márcio. Nada. Professor, Fala aqui. quando o senhor... Que hora você entrou que eu nem vi? Eu autorizei sua entrada? Nem lembro. Ai, graças a Deus. Professor, quando o senhor fez ali a área do triângulo A e B, A, E, B, A é B, né? Ah, Então, já exposto 16 raiz de 3. Eu poderia parar nesse aí, eu teria que dar continuidade até confirmar essa resposta. porque isso aqui é a área desse triângulo A e B. Foi uma coincidência ter dado 16 raiz de 3, tá? Ah, entendi. Tá? Entendi. Gente, Obrigada. entrou que horas, Solange, que eu não vi tu entrando? Eu acho que era quase 8. Não marquei direito, não, era quase 8. Mas autorizei. Que eu autorizei, estranho. Entrou direto sem autorização? Porque, cara, eu não lembro de ter autorizado a tua entrada. Estranho. Deixa isso para lá. Eu deixa isso pra lá. Eu acho que está entrando direto, sabe por quê? Eu estava no celular e aí eu fui passar para o computador, foi de imediato. É. E estava explicando, estava no meio da explicação, eu acho que eu entrei direto também. Estranho. Elas são VIPs. Professor, Quem apareceu pode, é outro nível. apareceu assim, aguardando a autorização. Aí depois entrei. Eu pensava que é só lá no YouTube. O YouTube liberou pra mim, sabia? Área VIP agora. Agora tem os inscritos. Tem agora lá área VIP. Caraca,
Tô chique no YouTube agora, gente. Dinheiro que é bom nada, né? Copinha quase nada. Pô, eu só tenho 12 mil, pô. Queria eu ter 1 milhão igual o matemático. Aí é dar bem, ia se dar bem. 1 milhão de inscritos. Um dia eu chego lá. É 30, 12 mil é muita coisa. 12, 12 mil é muita coisa. sei lá, 39, 39, 39, 39, 39, 39. Ah, tinha que ser probabilidade. Que isso, Márcio? Então vamos lá. Em uma caixa existem 7 bolas brancas e N bolas pretas. Escolhendo-se ao acaso 2 dessas bolas, a probabilidade que ambas sejam brancas é igual a 7/15. O valor de N que satisfaz a seguinte relação é uma coisinha que a galera chamou a atenção foi segunda-feira, é que ficaram na dúvida se seria com reposição ou sem reposição, que não teve essa informação, né? Isso. Para mim, dá a entender, pegando duas em sequência, pegando uma atrás da outra, dava a entender que seria sem reposição, mas também é cabível de questionamento, sim. De recurso. É cabível de recurso. Ao meu entendimento, eu particularmente, eu faria sem reposição mesmo. Eu pensando, tirando uma e tirando outra em sequência. Mas poderia ter essa informação, né, sem reposição, que você já acabava com qualquer questionamento, né? Então, vamos lá. Então, 7 bolas brancas e N bolas pretas. Então, a gente tem que tirar bolas brancas. Eu tenho quantas possibilidades para tirar bolas brancas aí? 7. 7 quantas? N mais 7. N mais 7. N mais 7. N mais 7. Porque o nosso espaço amostral é o total de bolas. Então, a gente vai trabalhar, logicamente, sem reposição. Eu quero tirar depois na outra bola, uma bola branca novamente. Eu não tenho mais 7. Agora eu vou ter 6. E o nosso espaço amostral, que era N mais 7, vai ficar N mais 7 menos 1. Ou seja, N mais 6. Pronto. Montei. A partir daí, a gente tira o quê? MMC. Porque não está assim nossa resposta. Espera aí, Rico. Calma. Não, sossega aí. Aí começou a latir. Então, olha só, aqui, ó. Você... Falei que ia começar a latir. Parou. Sossega. São só 3 só. Aí, a partir daqui... Brigou com ele. Oi? Brigou com ele. Ele ficou chateado. Parou. Chegou alguém aqui em casa, por isso que eles estão latindo. Podia multiplicar também, Márcio, N mais 7 vezes N mais 6, né? Depois... Tirar MMC aqui desse lado? Só desse lado? Sem fazer MMC. Quando você tira MMC só de um lado, por exemplo, vou tirar só desse lado. Só uma observação. O denominador fica. Para você subir com o denominador, você tem que tirar o MMC de todo... Cuidado com isso, tá, gente? Você só tira de um lado, permanece. Quando tira de todo mundo, some, tá? Não, o que eu fiz é que eu botei CV7 42 em cima e embaixo multipliquei N mais 7 por N mais 6. É produto de Steven? Oi? Eu não sei se no N mais 7 vezes N mais 6 eu poderia fazer
produto de Steven, Márcio? Então, olha só, deixa eu fazer aqui bonitinho, para ficar mais bonitinho isso aqui, ó. Tá. Tirando MMC aqui, ó, ficaria 7 vezes N mais 6, né? Pera aí, gente, por que eu tô tirando MMC aqui, hein? Mas é isso que eu tô falando, não precisa, é só multiplicar N mais 7 vezes N mais 6, que ele vai para o outro lado. Não, você já simplificou o 7 de cima Já com outro 7 do outro lado. 4 por 7, tá? Beleza. Vapo, tá. Feito isso, agora a gente multiplica cruzado aqui, né, gente? Dá para multiplicar cruzado. 15 vezes 6, 90. E aqui a gente vai ter que fazer distributiva, não tem jeito, né? Vai ficar N ao quadrado mais 13N mais 42. E aqui vai ficar 90. Agora eu faço a distributiva aqui. N ao quadrado mais 13N mais 42. E agora é só finalizar. Pega esse 90, joga para cá. A única, na verdade, que tem mais 13N é a D, né? 90 menos 90 mais 42. Ah, na verdade, nem tem para cá, né? Está para o outro lado, né? Tem que pegar esse 42 e jogar para o outro lado. Fica 90 menos 42. É isso aí. Mais nada a se fazer. Márcio, com reposição tinha resposta, não, né? Que batesse, não, né? Por coincidência, não tinha, não, né? Se tivesse com reposição aqui, seria 7. Aí seria 7 vezes 15, 105. Mas o 13N ia continuar, não. Não ia ter. Porque aqui ia continuar 13N. Entendi. Não ia ter. Porque aqui a única coisa que ia mudar era aqui. Aqui ia continuar 13N. Mas embaixo não ficaria. Ah, é Não verdade. ficaria N mais 7, não, nos dois? Fato. Aí seria N ao quadrado. 14N mais 49. Não teria nenhuma resposta com 14N também. Porque só tem menos 10N, menos 3N, mais 13N. Se fosse com reposição, aqui seria N mais 7, porque voltou. Também não ia ter. Então, ó, a única possibilidade mesmo seria sem reposição. Caraca, Beleza. só 20% acertou essa questão. Tu errou onde, Humberto? Onde que eu errei? No início de tudo. Tu nem montou? Não, eu comecei a montar, mas não consegui. Eu te falo, mas probabilidade não é o meu forte. Tu não gosta literalmente? Não é que eu não gosto. Agora, o que acontece? Eu fiz, na verdade, todas as questões do seu material, refiz. Agora, para ser sincero, eu estou conseguindo resolver. Inclusive, eu fiz a prova do IF de 2018 de matemática. Falar isso é uma prova, foi, ó, do CESP lá, para quem... Ela pega. Faz. Você faz uma prova dessa banca IBAN, não chega nem aos pés a prova do CESP, não chega nem aos pés. Até a banca CPR, gente, é mais difícil que a IBAN. Quem já fez quem já começou a fazer a prova de Saquarema que eu já liberei? Eu já fiz todas as provas que estão liberadas. Então, quem começar a fazer de Saquarema, que foi da banca CPR, a última prova em 2015, gente, tem que fazer. Eu estou afirmando para vocês, eles vão pegar alguma questão relacionada a essa última prova. É fato. Porque em Piraí, que foi outra banca, eles também pegaram questão dessa outra banca, que foi a última prova. Então, eles vão pegar também. Só uma observação, mas tem uma questão de polinômio do CESP de 2018, do IF. Depois você dá uma olhadinha para você ver. É até bom você colocar no simulado aí. Difícil? Para ver. Bastante. É mesmo? Mas é que teorema do resto ou não? É, teorema do resto, mas acho que não sai por esse teorema, não. É mesmo? Depois você dá uma olhadinha lá nela. Eu dou uma olhadinha. Beleza, gente. Tranquilo, gente? Deu para sobreviver hoje? Valeu, professor. Bom descanso aí. Sextou para vocês. Ó, sábado e domingo sabe que eu vou colocar a questão, né? É normal, né, gente? Tô lá trabalhando. Padrão, né? Eu vou colocar lá uma de padrão. Não sei de que vai ser.
sei se vai ser de logaritmo, não sei. Vou pensar ainda o que eu vou colocar lá. Beleza. Valeu. Qual é a última questão desse simulado? Falta só uma, né? Não, calma, não, eu pulei duas. Eu fiz nessa Ah, pulou duas. Ah, show. 38. A 37. A 36 eu resolvi? Não, 30... Ih, falta 36, 37, 38 e 40. 4 questões. Show. Mas não são tão difíceis, não. Deixa eu ver 40. Deixa eu ver qual é 40. Relações de Ra. Sabe a fórmula, mata a questão rapidinho. Tá. A fórmula já mata. Sem É. nenhuma. Então tá bom. Gente, forte abraço aí que Boa precisarem. noite. Valeu, Bom Márcio. final de Boa semana. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.